Amados, eu Salvador, Pai Santo e gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos fazer o sol escurecerá, o último sinal. Lá Joel, capítulo 2, versículo 1. Interessante, nos últimos dias, momentos atuais, hoje. Você já percebe que algo diferente vai avançando no dia a dia, a cada dia que se passa. Aqui na região do sudeste, já subindo ali do lado da Bahia, você já não vê mais tempo frio. Tempo frio é uma semana, 2 semanas, então são esses temas que a gente vai abordar hoje, para que a gente fique atento às situações, atento àquilo que está por vir, e atento àquilo que nós podemos conseguir. Antes disso, eu peço like, peço subscrição no canal, tenho que insistir em cima disso, outros peçam, a gente dia, mas eu vou levando a palavra de Deus, que o mais importante para mim é levar a palavra de Deus. Aí, do outro lado, tem gente que é bichinho, isso, fala de Deus, para mim não, a mensagem de Deus. Noé levou até o finalzinho, Noé levou até fechar a porta da água, ele fez a parte. Se não aceitou bem, se não aceitou, ainda não era problema de nós. Eu faço a mesma coisa, eu levo a palavra, você escuta, você analisa, se você achar que merece, achar que não vai ser, e depois cada um tem conta. Então hoje o tema é esse, e é interessante. Está lá em Joel capítulo 2, versículo 31, ó. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Então, no final de todas as coisas, lá no finalzinho, o último sinal de Deus é o sol ficar escuro, se tornar em trevas, ficar escuro. O dia não vai existir mais dia. E o mais interessante, quem clareia a lua é o sol. Só que a lua, a Bíblia diz que ela vai se tornar sangue, ela vai ficar com uma cor alaranjada. Porque eu não sei, o que vai entrar na frente do sol, eu não sei. Mas eu sei que isso é o último sinal de Deus na terra. E se você for observar os sinais de Deus na terra, se você pega a Bíblia Sagrada e você olha o que está escrito nas profecias de 2, 3 mil anos atrás, ela fala exatamente o que se acontece hoje. Não pode. Ela fala exatamente o que se acontece. Então, se o que está acontecendo hoje são registros daquilo de 2, 3 mil anos atrás, fica atento. Fica atento porque essa aqui de Joel 2, 3, 1 não vai escapar. Ela vai acontecer. Hoje o mundo ele vive, uma turbulência terrível. O mundo hoje está igual uma panela de pressão, pouca água, e com muita pressão, ao ponto de explodir. Em todos os sentidos, são guerras, fome, doenças, ganância, o homem cada vez pior no seu comportamento, pessoas aí matando, pessoas que você nem, pessoa tão boa, cometendo barbaridades, assassinatos, pedofilia, são tantos crimes que você fica até abismado. Então, a degradação moral, ela está avançando a passos largos. Isso foi falado há 2, 3 mil anos atrás. Está acontecendo pior hoje. Sempre veio acontecendo, de fato, mas em quantidades menores. Mas ela só vai crescendo, Vai crescendo. Temporais, olha o que vem acontecendo por aí. Às vezes você olha muito o Rio Grande do Sul, mas olha, o Afeganistão teve enchentes lá esses dias, terríveis também. Outros países que a gente não está tendo notícia, mas são terríveis, catástrofes terríveis, terremotos cada vez maiores, tsunamis. E os tsunamis quase a gente não ouvia falar. Eu me ouvi falar depois de grande, porque quando na minha juventude eu não tinha ouvido falar dos
tsunami. Hoje é quase comum você ver que tem perigo de tsunami aqui, perigo de tsunami ali, outro do outro lado, outro já aconteceu 2 grandes tsunamis nesses últimos anos, foi naquela parte da Indonésia, né? Naquela que matou mais de 300, acho que 300 mil pessoas, e depois teve no Japão, de grande proporção. Então você vê que as coisas, elas caminham para aquilo do que a Bíblia já tinha profetizado há 2, 3 mil anos atrás. Ela está se concluindo de maneira cada vez mais intensa nos últimos dias. Hoje nós temos muitos mistérios e avistamentos dos céus que a gente desconhece. Eu sempre digo, eu não quero explicar aquilo que eu não sei o que é. Porque tem gente que aquilo ali não é nada não, aquilo é coisa do demônio, aquilo é coisa do sei lá. Eu quero explicar aquilo que ele não sabe o que é. A gente não tem que estar explicando aquilo que a gente não conhece. Observando e ficar atento. Observe e fica atento. Se você tiver uma certeza que aquilo dali é um pedaço de papel, é um metal, ou é qualquer coisa, tudo bem, você fala. Mas agora querer justificar aquilo que você não sabe nem o que é, isso não. E nós estamos tendo avistamentos, muitas coisas estranhas acontecendo nos céus. São os céus, são a terra. Você lembra que a Bíblia diz que os poderes do céu serão abalados? As estrelas cairão do céu? A gente fica pensando nessa coisa acontecendo uma vez só, isso vem aos poucos. Isso vem acontecendo um pouco de parte não dá pouco, já aquelas compreensões pequenas, vem aumentando, leva um tempo, um período, até que a criança nasce. Essas são as dores de parto. A Bíblia relata justamente isso. Os processos, eles não são de um dia para o outro. Eles vêm passo a passo. Agora que a gente percebe, esses passos estão mais acelerados, as coisas estão acontecendo com mais rapidez. E eu creio que isso vai avançar cada vez mais até o ponto de chegar Joel 2, 3, 1. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia. Agora, quando chegar esse grande dia, grande dia, como que está a ênfase, né? Mas ele está terrível. Não vai ser um grande dia de bonança, de coisas boas, não, mas terrível. Um tempo de angústia, um dia de angústia, de dor, sofrimento, né? Porque atingiu o máximo daquilo que deveria ter. Tempo esgotado. Hoje, nós temos todas as oportunidades de observar o dia a dia, né, do mundo, tempo, e observar as escrituras sagradas. E a gente concluir, está batendo. Então, você como percebe isso, para quem é inteligente, diz, não, eu não sei isso aqui, porque isso aqui está batendo. Né? Às vezes você pega aí, tem gente que dá mais valor, cartomante, Nostradamus, sei lá, Vega Prema, não sei o nome da mulher, mas dá mais valor a isso aí do que a Bíblia, como é horóscopo, né? Coisas que ela nem acontece. Tem profetas aí que profetizam, de 300 profecias, 301 são errado, mas ele está lá no pé, acreditando. Continua acreditando. Se ele fizer 302 profecias, ele continua acreditando naquelas 302 profecias. É igual o cara tenha errado todas, mas ele continua acreditando. Mas não crê, não se firma na palavra de Deus, que foi escrita, pelo menos aqui essa Bíblia que nós temos na mão, fora os manuscritos antigos, né, como aquele de Puram, que foi muito mais, mas vamos botar 2000 anos escrito, e que relata exatamente os acontecimentos de hoje. Está relatando o que está se ocorrendo hoje. Ele não crê, ele não se apega. Então ele prefere acreditar em outras coisas. Então esse dia vai ser um tempo esgotado. As oportunidades que nós temos é hoje. Deus tem um plano para nós, para mim, um plano para você, para nos livrarmos desse grande dia que será terrível, desse grande dia de angústia. Né? Porque esse dia vai ser um dia de
julgamento final. Dia de julgamento. E nós temos aí, ó, do advogado ao juiz. Jesus é hoje. Hoje, Jesus, olha lá, 1 João 2:1. 1 João 2:1. Meninos, eu vos escrevo, para que não pequeis. Se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Ou seja, Jesus hoje ele atua como nosso advogado. Né? Como que é o nosso advogado? O advogado, se você comprar com um advogado, você tem que cometer o menor erro possível. Né? Se você cometer erro, comete o menor possível. E ele vai justificar aquele erro. Às vezes é por emoção, às vezes é por legítima defesa. Ele vai justificando aqueles erros seus para evitar que você seja punido. Né? Vai justificando. Jesus ele atua por nós também da mesma forma. Ele vê as nossas fraquezas, ele conhece as nossas fraquezas. Aí ele vai e justifica diante do Pai. Por quê? Porque nós, através dos nossos erros, nós buscamos o arrependimento. E esse arrependimento pesa para Jesus diante do Pai nos justificar. Né? Embora ele tenha morrido pelos nossos pecados, mas o nosso arrependimento, as nossas confissões, isso vai estar com Cristo para que ele justifique junto com o Pai. Então, Deus hoje, quando nós seguimos a Cristo, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, seguimos, procuramos seguir fielmente, ninguém segue fielmente, todos pecam, e a palavra de Deus, ela diz, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Todos nós temos pecado, todos nós pecamos, mas nós procuramos andar fielmente, seguir fielmente a palavra do Senhor. Não conseguimos, mas tentamos. E é tentar, querer, é que nos faz nos aproximar de Deus, quando ele sabe que ele não consegue. Então ele nos justifica, ele atua como advogado. Mas nesse grande dia, nesse dia terrível, de angústia, dor e sofrimento, ele não vem como advogado, ele vem como juiz. Aí não tem mais jeito. Depois que você entra para ser julgado, ali vai pesar tudo sobre você. E ele vem como juiz. Então ele não tem como advogar mais a nosso favor. Mas ele só vai julgar o que nós fizemos. E cada um receba o que plantou. Né? O que ele proporcionou para a sua vida. O que ele projetou para o seu futuro. Às vezes nós projetamos aqui na Terra o nosso futuro. Eu vou estudar, vou ser um médico, vou ser um advogado, vou ser um engenheiro. Estamos projetando, né? Projetamos para os nossos filhos. Eu quero que meu filho seja que faça odontologia, que faça um curso nesse sentido da área de biomédica, e vai embora assim. Nós estamos projetando lá para o futuro dele. E muitas vezes nós nos enganamos achando que a nossa vida ela se resume aqui, neste momento. Ela se resume na Terra. Não é. A nossa vida vai além disso, muito além disso. E nós temos que projetar a nossa vida além disso. Porque a Bíblia diz o seguinte: não junteis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem corrói, mas junteis tesouros no céu, lá não vai corroer nada. Ou seja, para mim ir para o céu, a Bíblia diz que no céu não entra carne nem sangue. Não entra carne. Pega na sua Bíblia, busca lá, a Bíblia diz que no céu não entra carne nem sangue. Ou seja, então eu tenho que passar pelo processo da morte da carne, o desfazer da carne e entrar em espírito, esse espírito no qual Deus chama o corpo glorificado. Você está igual eu, mas não é carne e sangue. Então quando eu chego lá, eu vou herdar o que lá? Eu vou herdar aquilo que eu projetei aqui para a minha vida lá no céu. Isso é projetar, os tesouros do Pai que eu juntei. Então assim que a gente tem que ver. E no final desse dia, no dia de julgamento, no dia final, todos, obviamente, eles que ficaram na tribulação, que passaram por todo o processo, que tiveram chance da misericórdia de Deus de rever as suas vidas e projetar a sua vida, uma vida espiritual, que eles passaram, quando Deus separar os bodes da ovelha, os bodes da ovelha são separados, um para a direita ou para a esquerda. Depois que fizer isso, aí vem o cumprimento da promessa. Qualquer o novo céu e a nova terra, o qual nós herdaremos. Olha lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Preste atenção, leia a Bíblia,
procure entender a Bíblia, peça ao Espírito Santo entendimento, você vai ver que está tudo escrito, os caminhos, tudo trilhado, onde nós devemos andar para chegar lá no bom momento da vida eterna, não da vida passageira. Muita gente quer um bom momento da vida passageira. Aí ele despreza os seus projetos futuros para viver só dentro dos projetos do momento. Aí vai ter dinheiro, vai ter carro voando, andando por aí, comendo bom e melhor, na mídia, né? O bambambam. Mas na realidade ele está deixando para trás aquilo que é o melhor, a vida eterna, a presença de Deus. E Deus traz o momento. Esse é um alerta que eu faço para que você tenha, você consiga olhar melhor, ver melhor, de um ângulo diferente, né, a vida que nós temos aqui hoje. Possa direcionar a sua vida a todo trabalho para chegarmos até a esse novo céu, essa nova terra. Deus nos abençoe, Deus te abençoe, Deus seu coração de amor, paz e carinho. Deus coloca o teu coração na tua palavra, cresça, se fortaleça espiritualmente na presença de Deus a cada dia, até o momento de estarmos com. Amém?